Está escrito assim, aqui na minha Bíblia: as atitudes revelam a pessoa. Quem está diferente? Como que está? A sabedoria que vem do alto. Então eu queria falar para você sobre 2 tipos de sabedoria aqui hoje. Presta atenção. A sabedoria que vem do alto, que é celeste, e a sabedoria que não vem do alto, que ela é terrena. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é a arte de viver na perspectiva da palavra de Deus. Então, ou seja, não significa essa sabedoria que Tiago está falando aqui, que Tiago está falando, não é a sabedoria do conhecimento intelectual, que é aquela que geralmente quando você vê alguém muito estudado, um médico, um juiz, você fala, ele é uma pessoa intelectual, uma pessoa com a sabedoria do conhecimento dentro da área dele, enfim, não é essa sabedoria que nós estamos falando aqui, e sim a sabedoria que vem de Deus. Até porque muitos que têm conhecimento, a gente vê hoje em dia, mais do que nunca, tem gente que tem muito conhecimento, sabe muita coisa, porém ela vive fazendo tolices, vive tendo e cometendo atitudes que não agradam a Deus e que a decisão dela traz consequências ruins. Então, a sabedoria é viver, e Tiago fala, é viver no centro da vontade de Deus. É essa sabedoria, é ter um bom procedimento. Quando você vê uma pessoa sábia, você olha e você acha bonito de se ver. É aquela que tem um comportamento sábio, um comportamento que é admirável. Você fala assim, olha, aquele homem é um homem sábio, olha o comportamento, olha as atitudes dele. Olha essa mulher aqui, ela é sábia, olha como são as atitudes dela. Então, é essa sabedoria que a gente vai falar. A sabedoria aqui retratada, você tem que entender que o conhecimento é uma coisa e a sabedoria que vem do alto é outra. Então vamos lá, vamos ler, gente, é isso. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, onde é que a sabedoria se expressa? Onde que eu vou expressar o quão sábio eu sou? Quando eu tenho um relacionamento com as pessoas. É nos nossos relacionamentos. É no relacionamento em casa, é no relacionamento no trabalho, é no relacionamento dentro da igreja, é nos relacionamentos entre as pessoas. Então, sábio é aquele que se relaciona bem com o próximo, seja quem for. Então, em Provérbios você vê muito que fala sobre isso, né? Provérbios fala muito sobre sabedoria. Deveria ser até o nosso café da manhã de todos os dias, porque eu acredito que se a gente lesse Provérbios aqui todo dia um versículo a cada dia, antes de ir lá para fora, de trabalhar, de sair de casa, acho que a gente amenizaria muitas das nossas confusões e até atrito entre as pessoas, né? Então, essa é a sabedoria que está falando aqui. E quando o Tiago diz que o que é a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto, ele está querendo dizer que a gente tem que estancar o orgulho.
e em vosso coração não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Então, a sabedoria que não vem do alto, os projetos humanos, sem a orientação divina, sempre acabam em frustração. Quando eu não tenho essa orientação que vem do alto, provavelmente eu vou tomar atitudes erradas, ou eu ou a pessoa, ela vai gerar lágrimas naquela minha atitude, porque ela vem acompanhada, ela vem alimentada de uma arrogância e uma inveja amarga. Geralmente a pessoa, quando ela é invejosa, ela carrega uma amargura dentro dela. Então, ela é frustrada devido a algo que ela não conquistou, a algo que ela ainda não teve o objetivo alcançado. Então, ela começa a reparar naqueles que estão acima, ou naqueles que conquistaram aquilo que ela tanto desejava. E o que se pode esperar de uma pessoa que está amargurada? Ofensas. Ela sempre tem uma palavra negativa. Ela sempre tem uma palavra destrutiva. Ela sempre tem uma palavra que ela tem que diminuir a outra pessoa para que ela venha estar acima, ela venha se sentir bem. Então ela está sempre ali tentando ofender e vomitando aquilo que está dentro dela. Amém? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma situação que eu já ouvi muita gente falar. Aquele indivíduo, eu falei poucas e boas para ele hoje. Hoje eu não deixei passar. Hoje eu tive que falar. Coloquei ele no lugar dele, falei poucas e boas. Então, ela respondeu aquela ofensa, ela foi submissa no trabalho, ela não se submeteu àquela autoridade, ela ofendeu, ela não aguentou que aquela outra pessoa foi promovida e ela se ofendeu. E o que acontece com isso? Quando nós nos deixamos levar diante dessa situação, ou essa situação aqui, acaba que o nosso velho homem, uma velha mulher, a nossa velha criatura, ela acaba saindo ali. Ela acaba, você tinha matado ela, ainda que você venha na igreja, ainda que você esteja buscando a Deus, ainda que você foi batizado nas águas. Mas quando você tem esse tipo de atitude, de você responder, de você debater, de você ir lá tirar satisfação, de você arrumar uma contenda dentro da sua casa, no meio do casamento, no meio do trabalho, no meio do emprego. Então acaba que a sua velha criatura está ali, querendo o quê? Ressuscitar. Ela está colocando já os dedinhos do lado de fora. Quando você mergulhou ali, você matou a velha criatura. Porém, quando a gente começa a ter essas atitudes aqui, essa amarga inveja, essas atitudes ruins, a nossa velha criatura está colocando os dedinhos para fora, querendo tomar posse de novo da nossa mente e do nosso coração. Então, continuando aqui, e sentimento faccioso em vosso coração. Então, ou seja, esse sentimento faccioso aqui é um sentimento ambicioso, o desejo de se colocar acima das outras pessoas. Quando a gente fala aqui de se colocar acima das outras pessoas, não é a pessoa que anda assim. Às vezes é a pessoa, é a postura dela, ela está se corrigindo ali, mas se colocar como melhor. Ela fez isso, mas se fosse eu tinha uma ideia melhor. Porque quando eu fiz, foi muito melhor do que aquela pessoa. Porque como que pode promover ela e não eu? Eu
maneira como ele faz, a maneira como ele executa o trabalho é sempre a maneira que está correta. O outro não pode sair daquela linha, porque se sair daquela linha, ele não aceita, a pessoa não aceita. Então ela fala assim: não, desse jeito não, é do meu jeito, é como eu estou falando. Aqui ninguém toca nisso daqui, só eu posso tocar. Então, uma pessoa que tem um sentimento, um desejo de se colocar sempre acima da outra, porque eu estudei mais, porque eu entendo mais, porque eu sei mais da Bíblia. A gente vê muito isso também no meio da igreja. Porque eu sei mais, porque eu sei a lei, eu já li a Bíblia inteira. Então, sempre querendo se colocar acima das outras pessoas. Aí fala assim: não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa, no 15, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, na visão terrena, os valores do reino de Deus é loucura para o mundo. Ou seja, os pensamentos de Deus, nós temos que colocar assim, que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Ou a gente quer dar conselho para Deus, mas muita gente se coloca nessa posição. Ela coloca numa posição de achismo de tal forma que ela, se deixar, ela vai dar conselho para Deus: olha, Deus, eu acho que seria melhor assim. Eu acho que o Senhor tinha que me abençoar nisso aqui, porque eu fiz por merecer isso. Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu oro, faço jejum, eu faço isso, faço aquilo. Eu acho que o Senhor deveria me dar isso imediatamente. Já está demorando para acontecer, até agora não aconteceu. Então ela se coloca numa posição terrena. Ela se coloca numa posição de estar até acima de Deus, sem que ela perceba. Por isso que a gente tem que analisar isso daqui hoje. Deus está nos dando oportunidade para a gente analisar se a gente tem sido assim. Porque às vezes isso daqui passa bem despercebido no meio dos orgulhosos. Passa bem despercebido. A pessoa não consegue se enxergar. O orgulhoso, ele não consegue se enxergar. Às vezes a pessoa está até aqui ouvindo, mas ela está assim: está vendo? Aquilo ali serve para fulano. Aquilo ali serve para o meu marido, tinha que estar aqui. Minha esposa tinha que estar aqui. Meu filho tinha que estar aqui. Não, essa mensagem é para mim, é para você. É o Espírito Santo falando com você. Às vezes tem lá essa sabedoria terrena que fala. Por exemplo, tem um juiz. O juiz, ele vai tomar uma atitude, ele vai bater o martelo em cima daquilo que as provas de cada testemunha, de cada vítima ou acusado, não sei, diante daquilo que apresentou para eles. Mas nem sempre a atitude que o martelo que ele vai bater a favor de um ou de outro, nem sempre vai ser o correto, ou que vai ser certo para quem? Para Deus. Quantas pessoas estão lá na cadeia que a gente vê que até o quê? Inocente. O juiz usou a sabedoria, do conhecimento dos livros, o que ele aprendeu, e aí ele tomou decisão terrena. Mas diante de Deus, aquilo às vezes não está sendo agradável. Estão entendendo a diferença? Para você ver certinho como que é importante essa sabedoria que vem do alto. Então a pessoa que ela não tem, ela tem uma sabedoria que não vem do alto, ela é animal. Ou seja, o cristão, ele não pode agir com base no que está sentindo.
na base do que estiver dentro do coração. Lá fora a gente ouve as pessoas falarem assim: ouça o seu coração, né? Aquilo que o seu coração falar, você tem que tomar essa atitude. Não, o coração é enganoso. Essa sabedoria animal aqui não é legal. Porque o animal é o quê? Ele é irracional, ele age pelo que ele está sentindo. Se um cachorro está ali, ou um urso, ele pode ser dócil. Quantas vezes você já viu na televisão? O treinador fala assim: não, vamos levar no programa, porque ele é dócil, pode levar lá. Aí vai lá, quase engoliu a mão do apresentador, quase que arranca a mão da criança, que eu já vi várias vezes. Ou seja, o animal, ele não se segura. Então a gente não pode ser assim. Nós não podemos agir na explosão do sentimento. Aí está o casal, os dois trabalham. Aí um vem com os problemas do trabalho, o marido vem com os problemas lá da empresa. Aí vem a mulher que também trabalha e vem com os problemas da empresa. Aí chegam os filhos, uma loucura dentro de casa, que chegou lá da escola, da creche, enfim. Aí o que acontece? Se ele não tem essa sabedoria que vem do alto, que precisa muito de ser buscada, acaba agindo na força da explosão de emoções. Aí qualquer coisinha se torna uma coisa grande. Aí a conta de telefone, aí eu falei que a conta de luz. Pelo amor de Deus, olha o valor dessa conta de luz. Tá vendo? É o chuveiro, fica não sei quantas horas no chuveiro, não sei o quê. Aí começa um inferno dentro de casa por causa de uma coisa que não sabe depois nem como começou. Aí tá os dois cansados, vai tomar um banho, vai, deixa a comida pronta, a esposa deixa uma comida pronta antes, não sei. O marido, vamos tentar também, ser um pouco flexível aí e saber também que a mulher está trabalhando. Aí chegam os dois alterados, abre a conta de luz, tá vendo que inferno? Nosso trabalho não dá para nada, você não coloca, o seu trabalho não dá para nada, eu que sustento a mulher, eu que sustento essa casa, e o homem também vai para cima e é aquele inferno. Ou seja, falta de sabedoria, os dois impulsionados pelo instinto na base do que está sentindo. Então, esse tipo aqui de sabedoria animal é aquela que é dirigida pelas emoções. E essa sabedoria, ela escarnece das coisas espirituais. Amém? Então, você tem que se analisar se você também não está tendo esse tipo de atitude, que é uma outra que eu usei hoje até à tarde. E às vezes você ouve um comentário. Você está lá num local que às vezes nem era para estar, mas está ali naquela rodinha, e um vai lá fala uma coisa que não tem nada a ver. Aí você já chega em casa envenenada ou envenenado e já vai para cima também dos filhos, da esposa. Nem pergunta: foi isso realmente que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Você não sabe, você nem sabe se foi daquele jeito que falaram. Você já vai para cima tomando uma atitude sem pensar. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve. Nós temos que filtrar o que a gente ouve. A gente não pode ser uma esponja que vai absorvendo tudo que vão falando, todas as negatividades. Aí está aqui assim, diabólica, né? Então, a palavra de Deus não governa a vida dessa pessoa que não tem a sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus não governa a vida familiar, a vida econômica, profissional, sentimental.
o casamento. Essa sabedoria que não vem do alto, que é diabólica, é a mesma sabedoria que a serpente jogou para cima de Adão e Eva. Se você ver lá depois de Gênesis 3, essa serpente, ela lança a dúvida, ela lança, ela instiga para que o ser humano, ele almeje ser uma pessoa independente de Deus, uma pessoa que não precisa da palavra de Deus. É o que eu falo muitas das vezes com o meu esposo. A pessoa vai entrando no YouTube e vai ouvindo tudo quanto é coisa que ela acha que é pregador. Aí ela vai, porque o YouTube é assim, né? O TikTok também tá assim. Ela coloca o pregador, daqui a pouco vem outro, ela vai só ouvindo. Não sabe nem o proceder daquela pessoa, não sabe se aquela pessoa é marido de uma só mulher, não sabe se ele é submisso a Deus, se tem um comprometimento com as coisas de Deus, não sabe. Ela vai tocando, daqui a pouco ela cai lá num pregador que até fala assim: a Bíblia foi ouvida por homens, foi escrita por homens. A igreja somos nós. Temos que buscar em casa, a gente pode buscar em casa. E aí, de tanto que ela é uma esponja, e de tanto que ela está aqui nessa sabedoria terrena, ela é uma pessoa terrena, ela não é uma pessoa com a sabedoria que vem do alto, ela não sabe discernir o verdadeiro evangelho. O que ela faz? Ela absorve aquilo facilmente. Ela é uma pessoa facilmente influenciável. Então, a serpente fez isso com Adão e Eva. Ela foi de mansinho e fez com que Eva, instigou que Eva tinha que ser independente de Deus. Ela colocou Adão e Eva, o ser humano, no centro do seu desejo. Aliás, ela colocou seus desejos no centro do universo. Ela colocou aqueles desejos humanos maior do que a intimidade dela com Deus. E aí, olha as consequências. Então, as consequências de uma pessoa que ela não tem essa sabedoria que vem do alto, as consequências sempre serão atitudes em cima de emoções, atitudes em cima daquilo que não agrada a Deus, e consequentemente ela vai ter uma vida conturbada, uma vida perturbadora, porque ela vai estar sempre no meio de confusão, sempre no meio de um monte de coisa no meio. E continuando, 16. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí é o quê? Perturbação. Você vê que a gente está sempre numa perturbação, como se não tem sossego. Ela até conquista na vida financeira, mas não tem sossego. Ela está sempre no meio de confusão, ela não consegue. Eu conheço pessoas assim. E toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é o quê? Primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, ou seja, agora vamos falar, nós estamos falando da sabedoria que não é do alto, entendeu? Agora nós vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto. Ela é livre de imoralidades. Ela é livre de motivações egoístas. Ou seja, ela não tem um instinto egoísta.
pecaminoso. Ela é pacífica. Ela é pacífica. Isso não significa que a gente vai esconder o pecado. Não quer dizer isso. Não quer dizer que eu vou jogar o pecado para debaixo do tapete. Não é isso. Mas a paz, ela não milita contra a santidade. Eu não vou militar em cima do pecado ou condenar o pecado do outro. Até porque eu também sou o quê? Uma pecadora, eu também tenho os meus erros. Então eu não vou militar. Tem gente que chega e fala em casa, está aqui, está tranquila, daqui a pouco ela chega, você é o demônio. Você só pode ser o demônio que está te usando. Só pode ser o Satanás. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que fazer propósito. Então ele está sempre militando. Porque eu leio a Bíblia todos os dias. Porque eu faço corretamente. Porque praticamente eu falo assim, eu não tenho pecado. Né? Eu sou mais santa que você. Ou seja, ela não tem paz, ela milita. Mas se realmente eu sou essa pessoa dessa sabedoria que vem do alto, se realmente eu tenho essa vida santa, Deus vai me usar para transformar o meu próximo, as pessoas que me rodeiam, o meu familiar, no meu trabalho. As pessoas vão ver que eu sou diferente. Elas vão ver e falar assim, ó, você tem alguma coisa diferente de você. Você me transmite paz. Você me transmite alegria. Tem alguma coisa diferente de você. Agora tem gente que ela não transmite isso. Ela transmite arrogância, ela transmite desespero, ansiedade. Ela coloca todo mundo ali no trabalho no desespero. Ela é a própria ansiosa, coloca todo mundo ansioso. Ninguém consegue nem pensar, porque ela é um turbilhão de ansiedade. Então, se eu sou uma pessoa que é pacífica, então eu sei ser gentil. E ser gentil não significa você ser fraco. É uma qualidade de um cristão. E ser santo não significa você ser truculento, você é uma pessoa que está sempre na defensiva. Você sempre tem uma resposta na ponta da língua para dar para os outros. Você tem que desarmar. Você tem que se desarmar. Às vezes até dentro da igreja a pessoa chega, poxa, nossa, quanto tempo eu estava chegando na igreja. Não viu por quê? Você está aqui todo momento? Você está aqui todo momento? Nossa, eu só faltei uma semana só. Teve uma que eu falei assim, olha, você tem que vir mais vezes, né? Que é bom você vir. Nossa, mas eu só faltei 3 dias só. Pelo amor de Deus. Eu desejo para mim. Então, eu, na minha concepção, eu vejo assim. Eu acho que a pessoa tem que se sentir feliz. Porque se tem outra perguntando para ela como ela está, que bom, graças a Deus. Tem alguém ligando para mim, se preocupando comigo. Olha que bacana, alguém se preocupando comigo. Se eu estou indo na igreja, estou buscando, se eu estou precisando de alguma coisa. Olha que legal, nos dias de hoje, que a pessoa vê a outra morrendo na calçada e não faz nada. Uma pessoa ligar para você, ou ela falar se você está tudo bem, que bom, não é? Então a gente tem que se desarmar. Nós temos que tomar cuidado com isso. E aí que fala assim, moderada. Né, que está falando aqui no 17, moderado, ou seja, que é bondoso, que é pronto para se submeter, que não faz exigências muito rigorosas, né? Essa sabedoria ela é diferente da postura dos religiosos. Os religiosos, eles colocam um fardo nas pessoas que eles mesmos não consegue cumprir. Então tem muita gente que ela coloca fardos, peso, né?
coloca um cargo em cima dele, um fardo, mas às vezes nem ela está conseguindo cumprir dentro de casa. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Tratável. Então o sábio, a pessoa que é sábia, ela consegue dialogar com o próximo. Ela está aberta para ser persuadida, para ser influenciada pela sabedoria da palavra de Deus, pela verdade. Se ela sabe que aquela mentirinha vai desagradar a Deus, ela não vai fazer. Tem muita gente que brinca com a mentira. Ela mente assim, que ela mente tanto que até ela acredita na mentira dela. Ela já se perdeu no meio das mentiras. Então, a pessoa que ela é dominada por essa sabedoria, ela não é conduzida por ideias ou argumentos dela mesma, que o que ela acha ou deixa de achar do reino de Deus, da palavra de Deus. Mas ela é conduzida pela palavra de Deus. A gente pode ver isso lá em 1 Samuel 25:3. Depois você lê em casa. Nabal, a própria Bíblia diz que Nabal, ele era uma pessoa que não conseguia ser tratável, ele não conseguia se comunicar com o outro. Ele era incomunicável, porque ele era uma pessoa que a verdade dele era certa, a opinião dele que era sempre a certa. Às vezes está lá pessoas querendo dar ideia, olha, eu acho que se você melhorar isso na empresa, não quero saber, vou fazer do meu jeito. É o meu jeito que é certo. É a minha ideia, para mim todo mundo está afundando o navio, mas ela está lá. As pessoas não conseguem chegar próximo a ele. É uma pessoa truculenta, uma pessoa difícil de se lidar, difícil de conversar, difícil de dialogar. Você não consegue ter uma conversa com ela, porque ela entra numa comunicação que ela traz tudo para ela, interrompe a outra. É sempre sobre ela. É sempre ela que sofre mais, é sempre o trabalho dele, ele trabalha mais, né? É sempre ela que trabalha mais, é sempre o que sofre mais, é sempre o que está mais doente. Ou seja, uma pessoa que não consegue se tratar, né? Não consegue conversar com ela. Os casais hoje em dia, eles estão assim, os casais não conseguem se comunicar. Às vezes se comunicam pelo WhatsApp. Às vezes está o marido na sala, a esposa no quarto, aí manda mensagem: olha, vem comer, a comida está pronta pelo WhatsApp. Aí o filho está um cômodo, o outro filho está no outro, é um em cada cômodo, uma frieza no meio da família. E quando vai se comunicar, é sempre uma discórdia. Ninguém consegue, é uma discórdia, ninguém consegue entrar num consenso. Porque ninguém quer tapar, aliás, ninguém quer estancar o orgulho, ninguém quer tirar, ninguém quer ceder, ninguém quer diminuir, ninguém quer estar pronto para ter essa sabedoria espiritual. Então ele está falando aqui que nós temos que ser tratados, pessoas que Jesus era assim. Jesus sabia respeitar. O Senhor Jesus era solícito. Jesus era educado. Ele estava sempre disposto a ajudar. Estava sempre ali. Ele só não tinha paciência com os hipócritas. Mas as pessoas que queriam ajuda, ele estava sempre pronto para ouvir. E aqui fala, cheia de misericórdia. A misericórdia é o amor provado por ações. Tem gente que fala assim, eu amo o próximo, mas eu não perdoo aquele fulano. Se ele passar na minha frente,
cheia da misericórdia. Ela não é uma pessoa que produz boas obras, porque quando eu não tenho misericórdia, os meus frutos são ruins. Mas se eu sou cheia dessa misericórdia, eu tenho interesse pelas pessoas, eu tenho interesse pelo próximo. Tem gente que fala, eu sou cheia de misericórdia, mas para ela tanto faz, tanto fez de ajudar o próximo. É muito bonito falar que amo o próximo, mas eu não faço nada com ações, eu não tenho atitudes mostrando para Deus que eu sou cheia daquela misericórdia. Estão entendendo? Eu sempre estou ali na minha bolha da minha casa, mas eu não faço nada para ser cheia dessa misericórdia. Sem hipocrisia, ele está falando aqui, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ou seja, sem essa bondade teatral. Muita gente, ela quer ser reconhecida. Ela só faz as coisas se ela for reconhecida. Se ela estiver no centro das atenções. É aquela pessoa que ela quer dar esmola ao necessitado, mas ela quer que todos vejam quão santa e maravilhosa que ela é, que ele é. É o que aconteceu lá com a mulher samaritana. Ela entrou naquela casa, mas os costumes dos judeus naquela época, quando se tinha um jantar, uma confraternização, era deixar a porta aberta para quem quisesse entrar, desde que não sentasse à mesa. Mas por que eles faziam isso? Para que falasse quanta santidade, o quão bondoso era aquele judeu, o quão maravilhoso era aquele judeu. Olha, aquela mulher, aquele homem necessitado, ele deixou entrar na casa dele, mas não tinha um pingo de amor, não tinha um pingo dentro dele de compaixão, era pura para mostrar a verdade, mostrar ali que ele era santo aos olhos de todos. Então tem gente que ela só faz as coisas se ela estiver no centro das atenções, se ela for glorificada, se alguém for reconhecer ela. Se ninguém for reconhecer ela, ela não vai fazer, ela não faz. Se tiver só ela aqui ou umas duas pessoas, ela não vai fazer. Tem que ter plateia, tem que ter o teatro, tem que ter a bondade teatral, né? Que é o que muitos hipócritas aí fora fazem. Se não tiver uma televisão, na época da política, todo mundo dá mão, todo mundo abraça, todo mundo dá cesta básica, todo mundo ajuda e vira aquela maravilha. Olha quanto eu sou bom, né? Olha, eu não tenho nojo dos pobres, me abraço, quanto cachorro quente da rua, né? Não tem nojo dos micróbios, né? Come um pastel lá cheio de óleo, não tem frescura, mas está lá a televisão e as fotos comendo solto, porque sempre tem o lado do voto, né? Sempre tem um lado ali que tem que ser reconhecido. Então Deus não quer esse tipo de fingimento, sabe, de hipocrisia no nosso meio, porque esse tipo de coisa ele agrada aos homens, mas não agrada a Deus, porque Deus, ele sonda mentes e coração. Então ele está sempre vendo qual sabedoria eu tenho buscado, qual sabedoria que eu tenho colocado dentro de mim. Às vezes a pessoa está lá, ela está buscando a sabedoria de ter a própria casa dela. Não tem problema você ter sua casa, seu carro, você buscar por uma vida financeira estabilizada, não tem problema nisso. Deus, você pode ter as suas conquistas, mas quando eu coloco essas conquistas e quando eu coloco essas coisas acima da minha vida espiritual, da sabedoria que vem de Deus, então eu estou
eu vou acabar tendo problemas com a minha vida espiritual. Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Deus, ele fala que a gente tem que priorizar o reino de Deus. O mundo, ele fala que o mundo é dos espertos. Ainda que eu tenha que trapacear, ainda que eu tenha que passar por cima de pessoas, ainda que eu tenha que mentir, o mundo é dos espertos. Então, a sabedoria de Deus, ela contradiz a do mundo. Então, nós temos que nos analisar para que a gente venha ter o fruto da justiça, como fala aqui no 18. Vamos ler o 18 aqui. Ora, o fruto da justiça semeia-se aonde? Para os que exercitam. Agora, se eu exercito ansiedade, se eu exercito discussão, se eu propago falar mal dos outros, reclamar, ficar sempre reclamando da minha vida, reclamando do meu trabalho, reclamando da minha casa, reclamando da minha família, reclamando de tudo, então eu não vou semear a paz, eu não estou semeando a paz. Então eu também não vou exercitar a paz, eu vou colher o fruto da injustiça. E aí é o que acontece com muitas pessoas até dentro da igreja. Às vezes ela plantou tanta coisa de injustiça, ela foi uma pessoa, tanto que está no meio disso daqui, ela é uma pessoa amarga, que ela está colhendo os frutos disso daqui, dessas injustiças que ela praticou. Aí ela coloca a culpa em quem? Em Deus. Eu vou sair da igreja porque não está acontecendo nada. Não, minha amiga, meu amigo. Não é que não está acontecendo nada. É que você tem que rever o que você tem semeado aí no meio do seu caminho. A gente vê na igreja hoje pessoas muito ansiosas. Ela fica lá 40 anos da vida dela fazendo coisa errada. 40 anos nem aí para Deus. 40 anos fumando maconha, fumando cigarro, bebendo, batendo nos outros, traindo a mulher, e trai a esposa, e trai o marido, trai não sei quem, e faz coisa errada, e passa os outros para trás e mente. Aí ela chega na igreja, olha que as coisas acontecem como? Um passo de mágica. Mas ela ficou 40 anos fazendo coisa errada. Aí, se passou 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano na igreja, pronto. Ela já está ansiosa, não está acontecendo nada, eu vou desistir. Ela desiste das coisas muito fácil. Por isso a importância da gente buscar essa sabedoria que vem do alto. A pessoa que tem o fruto da justiça, ela não é uma pessoa que está sempre, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu quero ir para a igreja, outro dia eu não quero. Um dia eu quero ler a Bíblia, outro dia eu não sei nem onde está a Bíblia. Uma hora eu quero orar, outra hora eu não tenho nem vontade de orar. Por quê? Porque ela não tem a conduta correta. Se eu tenho o fruto da justiça, eu tenho a conduta correta que agrada a Deus. Então, se eu tenho essa conduta correta, Deus ele vai ser fiel na minha vida. Vai ser natural. As coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Tem coisas que eu pedi há 20 anos atrás que ainda não aconteceram. Nem por isso eu vou desistir da minha fé. Nem por isso eu vou deixar de servir a Deus. E muita gente fala assim, por causa que ela tem a sabedoria terrena, ela ainda não tem entendimento cristão, então ela fala assim, para que eu vou ser dizimista? Eu estou prosperando, eu estou melhor do que aquele ali que é dizimista. Aquele ali que é dizimista, que é fiel, não tem nada, eu estou melhor que ele. Por quê? Porque ela ainda não tem essa visão que quando eu sou dizimista não porque eu quero retorno das bênçãos de Deus, não porque eu quero
que Deus venha me fazer prosperar. Não, eu sou dizimista porque eu amo ajudar o Evangelho sendo propagado. Eu amo o próximo. Então, a sabedoria que vem do alto, ela pensa no próximo. Ela tira o ego dela. A sabedoria que é terrena, a sabedoria que não é do alto, ela coloca o ego dela como primordial. Amém? Então, para terminar, vou concluindo para você. Qual tipo de sabedoria você tem buscado? Qual tipo de sabedoria que você tem trazido para você? A que vem do Espírito, a que vem promovida pelo Espírito Santo, ou a terrena que está fazendo você se perder na fé, até fazendo desistir? Até muitos que são batizados com o Espírito Santo, por você estar se alimentando das coisas terrenas, você está deixando o Espírito Santo se apagar dentro de você. O Espírito Santo está se afastando de dentro de você, porque você tem se alimentado das coisas aí de fora. Olha como está o Brasil. Por que o Brasil está nesse pé de guerra? Porque todo mundo quer ter a razão. Todo mundo quer estar com as suas ideias, ideologias, filosofias certas. Porque o meu candidato é o melhor, porque o meu é o melhor, porque um quer convencer, um não respeita o outro. Tem gente até se matando por causa disso. Porque não são pessoas tratáveis, não são pessoas que sabem dialogar, não são pessoas que sabem ter sabedoria em respeitar a opinião do outro. O mundo hoje, o Brasil hoje, eles querem impor a goela abaixo o que eles acham ou o que eles deixam de achar. E aí nessa confusão no mundo, nós não podemos estar nesse meio. Nós temos que ser santos, separados, diferentes. Temos que ser pacificadores. Amém? Então vamos ficar de pé. E que Jesus nos ajude a buscar essa sabedoria que ela vem do alto. Que Jesus venha nos ensinar a esclarecer, para a gente saber as atitudes que a gente tem que tomar. Não tome atitudes impulsionadas. E eu falo isso, às vezes tem muita gente que aparece que entra no ouvido e sai no outro. E quando acontece, que eu já vi até dentro da igreja, quando acontece certas atitudes, até aqui dentro, a pessoa não sabe lidar com aquilo ali. Ela não sabe lidar, ela não sabe resolver aquilo ali. A atitude dela não é ser uma pessoa tratável, pelo contrário. A atitude dela é de se colocar numa posição assim: eu não preciso disso daí, eu não preciso. Que humilhação. Eu não preciso disso. Ao invés dela falar assim: eu estou lidando com pessoas. Cada um tem uma maneira de pensar. Cada um foi criado de um jeito. Jesus disse que a gente tem que ser pacificador, tem que saber ouvir o próximo, tem que saber ter misericórdia. Eu sou cheio de misericórdia, eu vou me colocar no lugar dela. Aí quando você se coloca no lugar do outro, aí você vai ver que você estava tão errado quanto aquela pessoa. Amém? Então vamos nos encher dessa sabedoria que vem do alto. Amém?